Prezados irmãos aqui presentes, bem como também aqueles que neste momento nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, a transmissão desta Santa Missa. Iniciamos na última quarta-feira de cinzas, o tempo da Quaresma. Quaresma é um tempo de 40 dias que antecedem a festa da Páscoa. E a Igreja aproveita este tempo quaresmal de 40 dias para nos ajudar a também nos prepararmos não só para a celebração da Páscoa anual, mas em vista da nossa Páscoa futura, da Páscoa eterna, da vida eterna, da salvação. E por isso, a grande mensagem da Quaresma, o grande apelo que a Igreja nos faz neste tempo quaresmal é a conversão, esse voltar para Deus com todo o vosso coração. É o que nós ouvíamos na primeira leitura da missa de quarta-feira de cinzas, através do profeta Joel. Agora diz o Senhor: voltai para o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração. Rasgai não as vestes, mas o coração, e voltai para o Senhor vosso Deus. E na segunda leitura, São Paulo dizia: agora é o momento favorável, agora é hoje o dia da salvação. Portanto, a conversão não é algo que pode ser deixado para depois. A conversão é agora. Agora é o tempo favorável. É o tempo que o Senhor nos dá como oportunidade para uma verdadeira e sincera conversão. E a Quaresma, não diferente dos outros tempos, através da liturgia, nós somos convidados a recordar as palavras do Senhor, os ensinamentos do Senhor, para viver então uma sincera conversão. O que significa a palavra recordar? Cordar vem de cordes, corda, que vem de coração. A raiz da palavra cordes, corda, é coração. Recordar significa trazer de novo ao coração. Portanto, recordar não é simplesmente lembrar-se na memória, mas trazer para dentro do coração. E hoje a liturgia deste primeiro domingo da Quaresma nos convida a recordar a aliança que Deus fez conosco. Aliança de amor, uma aliança eterna, uma aliança definitiva que Deus fez com o seu povo. Nós ouvimos muito bem na primeira leitura de hoje, narrando para nós o dilúvio, o final do dilúvio. E Noé, como aquele que de certa forma representa todo o povo que é salvo do dilúvio, e após então o dilúvio, Deus estabelece uma aliança com o seu povo através de Noé, abençoando toda a criação, com a promessa de que nunca mais o dilúvio destruiria a terra. E o sinal permanente entre o céu e a terra que Deus estabelece é o arco-íris, né? O sinal permanente que Deus estabeleceu como sinal de que o céu estava unido à terra e a terra ao céu. Sinal da aliança que Deus fez com o seu povo. Sinal do amor de Deus para com o seu povo. Esta aliança significava justamente a presença de Deus, a atuação de Deus, o amor de Deus para o povo que havia sofrido o dilúvio. E este povo que sobrevivera, a este povo, a alguns, como nós ouvimos, e Noé, que representa então esta humanidade, a ele Deus estabelece então uma aliança. E o arco como sinal dessa aliança, desse amor de Deus. E agora nós somos chamados a recordar, não dessa aliança passada, essa aliança que fora feita com os nossos pais, essa aliança que fora feita com os profetas, mas agora nós somos renovados a recordar uma aliança definitiva que foi feita conosco através de Jesus Cristo na cruz.
Portanto, assim como no tempo de Noé, Deus estabeleceu como sinal da sua aliança o arco-íris, agora também nós somos convidados a recordar do sinal que Deus estabeleceu conosco como sinal de reconciliação, como sinal de salvação, como sinal de uma eterna e definitiva aliança que Ele fez por meio de seu Filho Jesus Cristo na cruz. Outrora o arco-íris era o sinal da aliança, agora a cruz é o novo arco-íris, a cruz é o novo sinal. Por isso Cristo na cruz está com os braços abertos, para dizer como que se estivesse ligando, como o arco-íris que ligava de um ponto ao outro, do céu à terra, da terra ao céu. Agora Jesus na cruz é aquele também que faz esta aliança, este vínculo. Porém, a aliança que Deus fez outrora com Moisés, com Abraão, com Noé, foi uma aliança parcial que o povo quebrou com os seus pecados. E Deus então estabeleceu uma nova e eterna aliança por meio de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Uma aliança que jamais se dissolverá, uma aliança que jamais se quebrará, uma aliança eterna, pois por meio da paixão redentora de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, Ele estabeleceu para sempre conosco esta aliança. Por isso o tempo da quaresma nos recorda o sinal de amor que o Pai nos oferece em Cristo. E nos convida então a acolher este dom, esta aliança, pela conversão. Converter-se nada mais é do que voltar para Deus, recordar a sua aliança e ser fiel a essa aliança. Comprometer-se, corresponder-se a essa aliança com Deus. Mas existe, meus irmãos, a tentação. O evangelho de hoje nos fala justamente de Jesus 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado por Satanás, sendo tentado pelo diabo. A tentação de ser infiel à aliança que ele estabeleceu com o Pai. A tentação de não ser fiel ao Pai, de não fazer a vontade do Pai. Era exatamente isso que o diabo queria. Mas Jesus mostra a sua fidelidade ao Pai. Porque Jesus sabe muito bem que o Pai o ama. E que o Pai permite que ele seja tentado, para que ele também demonstre ao Pai a sua fidelidade ao Pai. Por isso, meus irmãos, vejam, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ali no deserto, Jesus foi tentado. A docilidade ao Espírito. Muitas vezes nós temos uma ideia negativa da tentação, mas a tentação em si, ela é uma prova. A tentação é um combate no qual nós somos desafiados a manifestar a nossa fidelidade. Portanto, a tentação, ela pode ser ruim, mas ser colocado à prova, ser levado à tentação, ou seja, quando a tentação nos tenta, em si é uma ocasião boa. Porque a ocasião em que nós somos tentados é justamente a ocasião em que nós somos colocados à prova, e é exatamente a ocasião em que nós somos chamados a demonstrar, ou melhor, a expressar a nossa fidelidade ao Senhor. Portanto, nós temos uma ideia talvez negativa da tentação. Afinal, ela é uma prova, ela é um combate no qual nós somos desafiados, mas ao mesmo tempo ela é também uma oportunidade para manifestar a nossa fidelidade. Porque ser fiel a Deus sem ser tentado, isso é fácil. O difícil é ser fiel a Deus sendo tentado. O difícil é ser fiel a Deus, a sua palavra, aos seus ensinamentos, enquanto alguém está aqui no nosso ouvidinho, sutilmente, dizendo que não. Essa é a tentação. A gente não precisa ter medo da tentação, ter medo do diabo, porque o diabo não é esse bicho feio de chifre, que a gente prega por aí.
e que se pregou muito tempo, né, através de figuras, de iconografias, etc. Pelo contrário, o diabo é bonito, é belo. O diabo tem uma lábia terrível, ele é sutil nas palavras. E foi assim que ele tentou Jesus, sutilmente. Senhor, né, tu podes transformar a pedra em pão. Aliás, nós temos ao longo do ano durante 3 anos nós lemos a cada ano um evangelho. O ano A, o evangelho de Mateus. O ano B, o evangelho de Marcos. E o ano C, o evangelho de Lucas. Este ano estamos no ano B, por isso estamos lendo a cada domingo o evangelho de São Marcos. E o evangelho de São Marcos não traz o diálogo de Jesus com o diabo. Evangelho de Mateus e Lucas, sim. Mas Jesus é levado ao deserto para ser tentado, e o diabo o tenta falando, conversando, dialogando. E com sutileza o diabo diz: se queres, tu podes transformar a pedra em pão. 40 dias, 40 noites no deserto, jejuando, Jesus com fome, e o diabo dizendo: não, você pode, você é Deus, você pode transformar a pedra em pão. Vai para longe, Satanás. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus cita para ele a Sagrada Escritura. Mas o diabo usa de mais sutileza ainda e diz: mas a Escritura também diz que se o Senhor lançar-se daqui para baixo, se lançar-se no precipício, os anjos vão te segurar. E o diabo tentando fazer Jesus provar que ele era Deus. Vejam, Jesus não precisa provar nada para ninguém, nem nós precisamos provar que somos honestos, provar que somos bons. Temos que ser bons, ser honestos, independentemente de qualquer coisa. Jesus não vê a necessidade, não tem a tentação de provar nada a ninguém, e não cai na tentação de provar isso. Mas o diabo tenta fazer com que Jesus prove que ele é Deus. Mas Jesus não. Jesus diz: pois é, mas a Escritura também, seu diabo, diz que não só de pão vive o homem, e que não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus então dialoga com o diabo para mostrar, meus irmãos, que a tentação, a própria palavra diz, a gente não precisa ter medo, mas a gente tem que estar atento, porque o diabo não realiza nenhuma ação na nossa vida, ele tenta agir, é diferente. O diabo tenta, por isso ele se chama tentação. Porém, tentar não é uma ação. Tentar é algo, é uma ideia, não uma ação efetivamente. Por isso o diabo tenta. Aquela história que diz: ah, padre, eu acabei errando, porque eu caí na tentação. Caiu porque quis. Caiu porque quis. Porque o diabo só tenta, mas ele não realiza nada. Quem realiza somos nós, né? Portanto, a tentação, ela sempre vai tentar. Se ela vai conseguir ou não, depende de nós. E como é que a gente faz então para combater a tentação? Com a prudência. Com a prudência, com a prevenção, né? Meus irmãos, nós estamos vivendo um combate, né? Um combate nós vivemos a todo momento, em tudo, em todas as ocasiões. Um exemplo que também é válido: estamos vivendo agora o combate contra o mosquito da dengue, não é isso? A dengue está se alastrando com muita força. As pessoas não estão percebendo, mas ela está, né? E talvez as campanhas aí não estão tão evidentes como estiveram no Covid, né? Engraçado isso. Covid era aquela coisa, agora a dengue, né? Mas a dengue está matando, a dengue está se espalhando, etc. É um combate a ser enfrentado. Como é que a gente vence a dengue? Como é que a gente combate com ela? Sendo prudentes, né? Prevenindo, né? Portanto, estando atento, fazendo todas aquelas, seguindo aquelas orientações, e etc, etc, não deixando água parada, procurando usar repelente, não está isso e aquilo, limpar as calhas, etc. Olha a prudência.
para não cair, para não ser vencido pela dengue, a gente tem que ter prudência, para que a gente seja vencedor. O diabo é a mesma coisa, é igual o mosquitinho da dengue, né? Ele também tem o seu poder, sim, ele tem a sua incidência na vida da gente, mas ele vai tentar nos picar. Se a gente souber se prevenir, se a gente estiver sempre atento, se a gente usar de armas que nós possamos prevenir, né, a tentação de nos atacar e de cairmos nela, então nós sairemos vencedores e não vencidos. Por isso, meus irmãos, como vencer as tentações? Procurar estar atento, atento à palavra de Deus, atento à oração, dedicar-se mais à oração, dedicar-se mais à leitura da palavra de Deus, porque o diabo também, a tentação, ela vai usar de sutileza das palavras. Olha, é só agora, olha, é só mais um, olha, é a saideira, não tem nada a ver, né? Não, isso daí já é ultrapassado, não é mais assim não. O que a igreja está dizendo, isso daí já foi no tempo da minha avó, agora é assim. Não, porque agora o Papa permitiu tudo, né? E vai colocando até na boca do Papa o que ele não disse. Enfim, o diabo vai usando dessas sutilezas, das tentações para que a gente caia, né? Portanto, se a gente está sempre atento à palavra de Deus, se a gente está sempre, né, fortalecido pela oração, as práticas da quaresma servem para quê? Para isso. As práticas de penitência, de mortificação, são para a gente aprender que nós não somos escravos de nada. Eu não sou escravo da bebida, não sou escravo da comida, não sou escravo do sexo, não sou escravo de nada. Tanto que a gente fica 40 dias sem fazer aquilo, 40 dias sem comer aquilo, 40 dias. Por que fica só 40 dias e não pode ficar para o resto da vida? Então esses 40 dias é para a gente se lembrar que a gente pode vencer as tentações, a gente pode superar as tentações, né? Então, as mortificações da quaresma, tudo isso nos ajuda a vencer as tentações. E por fim, é nas tentações então que nós seremos provados. Jesus ficou no deserto 40 dias e ali foi tentado. 40 dias o diabo ficou ali tentando Jesus, né? Não foi só uma vez não que o diabo foi lá, conversou com Jesus, Jesus venceu e ele foi embora. Não, ele voltou depois. Inclusive em outros evangelhos diz, e o diabo retornou depois no tempo oportuno, né? Ele sempre vai retornar, ele sempre vai tentar. Por isso a fidelidade diante das tentações, a fidelidade provada. Portanto, meus irmãos, naturalmente, sem esforço, ninguém consegue vencer as tentações. Sem esforço, ninguém consegue ser virtuoso. Por quê? Porque nós temos dentro de nós as paixões desordenadas, que são, o que é uma paixão? É uma atração. Paixão não é só por alguém, também. Uma paixão desordenada é quando a gente sente algo por alguém ou por alguma coisa desordenadamente. Quando alguém ou alguma coisa, de certa forma, nos influencia desordenadamente. Quando alguém ou alguma coisa me tira da retidão, me tira do caminho, me faz perder a cabeça, como a gente diz no ditado. Portanto, quando alguém ou alguma coisa, a paixão é algo que a gente não pensa, faz perder a cabeça. O que é perder a cabeça? É não pensar. Perdeu a cabeça, como é que vai pensar? Então quando diz, perdi a cabeça, é isso. Por quê? Não pensou, não refletiu, não discerniu. Portanto, todos nós naturalmente temos o peso das paixões, que sempre nos atraem constantemente para os maus exemplos, que sempre nos atraem para um lado, mas Deus vem e tenta atrair-nos para outro. Portanto, nós também lutamos contra as tentações, né? Todos os dias. E não devemos desanimar.
Não desanimar diante da tentação. Se você caiu na tentação, levante-se e continue. O que não pode é ficar caído. Às vezes a gente diz, né? Eu não tem jeito mesmo, eu estava fazendo agora na quaresma, fiz alguns propósitos, mas caí na tentação. Caí na tentação, então não vou fazer mais nada, não tem jeito mesmo. Não. Quando a gente cai e não se levanta, a gente fica no mesmo lugar. Mas quando você cai, se levanta, cai, se levanta, cai, se levanta, vai levantando e caindo, mas vai indo para frente. O problema é quando você cai e fica ali, caído. Aí não vai para lugar nenhum. Portanto, não importa quantas vezes você cair, o que importa é que todas as vezes você se levante e continue, mesmo sabendo que vai cair. Porque quando a gente cai, tropeça e cai, o que acontece? A gente começa a olhar um pouco melhor, a gente começa a ficar mais atento. Quando cai na escada, a gente começa a olhar mais o degrau, segura no corrimão, não é isso? Nós vamos criando, né, de certa forma, alguns hábitos a mais, né, hábitos de maior atenção, para não cair. Isso não quer dizer que não vai cair de novo, mas sim, pode ser que demore um pouco mais para cair, porque agora já está mais atento. Assim é na nossa vida espiritual. Então procure se dedicar mais. Nessa quaresma, procure fazer algo a mais. A gente costuma deixar de fazer coisas na quaresma. As mortificações que nos ajudam muito a lembrar-se que nós não somos escravos, mas Deus nos quer livres. Mas a gente também precisa na quaresma praticar coisas a mais. Não só deixar de fazer, mas fazer. Então vou rezar mais, vou ler mais a palavra de Deus. Se você vem à missa todo domingo, se esforce nessa quaresma para tentar ir a uma missa a mais na semana. Um dia a mais da semana. Será um dia a mais que você vai ouvir a palavra de Deus. Enfim, se você faz algo, né, esporadicamente, procure fazer mais cotidianamente, mais regularmente. Então, não é só deixar de fazer, mas fazer algo a mais. Isso nos ajuda a nos tornar mais fortes, para que quando a gente cair, a gente também se levante e continue. Por isso, vejam, o importante é estarmos interiormente dispostos a recomeçar, todas as vezes que for preciso. Meus irmãos, nunca desistam de recomeçar. Recomeçar sempre. Nunca desista de recomeçar, mesmo que você caia muitas vezes, mesmo que você caia no mesmo dia várias vezes. Levante-se, levante-se, recomece. Nunca deixe de recomeçar, porque nesse sentido devemos ser como que teimosos espiritualmente falando. Só os teimosos espiritualmente chegarão à santidade. Os santos não foram os perfeitos. Os santos não foram pessoas santas, nasceram santas. Os santos foram os pecadores teimosos. Os pecadores que nunca desistiram. Os santos foram aqueles que sempre recomeçaram. E por isso, de tanto cair e se levantar, chega uma hora que até a gente diz, não, espera aí, eu não quero ficar caindo também assim mais não. Eu vou me levantar e agora eu vou ficar mais atento ainda, e assim vai indo. E aquilo que antes as quedas que antes eram diárias, se tornam semanais. As quedas que antes eram semanais, se tornam mensais. As quedas que antes eram mensais, se tornam anuais. E quando a gente vê, determinadas quedas já não existem mais na nossa vida. O que não podemos é desistir. Deus nos dá a sua graça para nós estarmos sempre junto dele. Jesus também caiu, no caminho da cruz 3 vezes. E as quedas de Jesus é para mostrar exatamente isso, que na sua humanidade ele também caiu, ele também sentiu a fraqueza, o peso, a dor, o sofrimento. Tudo isso faz a gente às vezes cair, mas ele se levantou. Por quê? Porque ele tinha diante dele a vontade do Pai,
o amor de Deus, a salvação que Ele iria inaugurar para toda a humanidade no alto da cruz. Isso fez com que Jesus chegasse até a cruz, o desejo de salvar os homens por amor. Que essa seja também a nossa motivação nesta quaresma, a motivação de viver esta Páscoa definitiva que nos espera, que nos aguarda, e que ao nos prepararmos para essa Páscoa anual deste ano, esta quaresma nos ajude então a dar um passo a mais. Que esta quaresma nos ajude a vivermos esta graça de sermos teimosos espiritualmente falando. Que a gente nunca desista diante das quedas, mas estejamos sempre recordando, trazendo para dentro do coração aquilo que o Senhor nos diz, a aliança que o Senhor fez conosco. Lembrai-vos sempre da aliança, ou seja, que nunca nos esqueçamos que Deus nos amou e Deus estabeleceu uma aliança eterna e definitiva conosco, que nada pode separar-nos dele. Portanto, vale a pena vencer as tentações, vale a pena se levantar todas as vezes que nós caímos, porque vale a pena viver esse amor já agora e um dia por toda a eternidade. Assim seja. Amém.